O cinema já tentou muitas vezes adaptar um game pras telonas, pro cinema, mas praticamente nunca deu certo. E na maioria das vezes é um filme tão ruim que tirou completamente a credibilidade das próximas adaptações pro cinema. A gente fica sempre com o pé atrás, a gente sabe que vai vir porcaria. Precisei separar agora uma lista aqui com os 5 piores filmes inspirados nos games, adaptados dos games. Aqui só estão os piores dos piores. Cuidado, tá duvidando, né? Então vamos lá. Reinestrantes, Peter aqui. É o que você vai sentir hoje, né? Lembrando algumas adaptações. Galera, os principais erros que praticamente todos os filmes de games cometeram foram as péssimas adaptações dos personagens, histórias originais que não tinham nada a ver com o jogo, atuações ruins, trocas de protagonista, criação de um novo personagem só pro filme. Eles fazem isso, né? Que tipo, pra que criar um personagem só pro filme? Não era necessário, simplesmente não era, né? Todos os filmes que estão aqui nessa lista cometeram pelo menos um desses erros, ou todos eles. Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são os piores filmes de games da história. Vamos lá. Street Fighter, a batalha final. Galera, esse filme do Street Fighter, ele tinha os piores erros de uma adaptação de games pra filme. E olha que eu tô falando de uma época das antigas, né? Que a gente queria ver qualquer coisa sensacional, adaptação, fantasioso. Era bacana, a gente tinha essa sede por isso. Mas, pô, imagina, se receber essa surpresa desagradável, né? É tipo um Kinder Ovo, sei lá, com a pimenta dentro. Pô, é ruim demais, né? Os dois erros são gravíssimos, eles deixaram todos os fãs chateados até um talo, no máximo. Bom, o primeiro erro foi trocar o protagonista. Pô, na boa, quando se fala em Street Fighter, todo mundo pensa no Ryu e no Ken. É ou não é? É ou não é? Mas nessa pérola do cinema, o protagonista foi o Guile, um militar americano, né? E adivinha quem que deu vida ao personagem? Exatamente, eu não vou conseguir abrir as pernas aqui, mas eu ia fazer isso pra vocês. Mas é ele mesmo, Jean-Claude Van Damme. Mas numa das piores atuações da vida dele. E olha que o cara não é conhecido por ser um ator, né? Mas ali, galera, olha, sério, me dá até vontade de ir embora. A atuação do Van Damme foi algo que, tipo, acho que se ele fosse fazer uma audition lá na Malhação, os caras iam negar ele, pra tu ter noção. Bom, o segundo erro foi a adaptação dos personagens. Galera, aqui a coisa ficou feia demais. Era Ryu e Ken usando arma. Quem? Exato, Ryu e Ken. M. Bison magro, porra, na boa, M. Bison magro. Honda deixou de ser japonês, né? Passou a ser havaiano lá. E o Guile não tinha o topetão berez igual nos games. Pô, aquele topetão. Porra, vou ficar assim, né? Porra. Pô, maneiro demais, né? Pô, aquilo é bom demais. Esse filme só tinha um ponto positivo, que foi a atuação do Raul Julia como M. Bison. O cara deu a vida, dá pra perceber que ele deu a vida naquele filme ali, e mesmo se tratando de um câncer, entregou uma atuação digna. Uma pena que só ele fez isso. Mortal Kombat, a aniquilação. Ó, esse filme decepcionou para um caramba. Galera, o primeiro filme do Mortal Kombat foi impecável, sabe? Sem nenhum grande erro, mantendo a história do jogo, mantendo o protagonista certo, com a adaptação dos personagens boa até, né? Mas aí veio a sequência e, na boa, só Jesus na causa, aí sim. Aí acho que, não sei também, olha, complicado. Galera, tudo que acertaram no primeiro, erraram no segundo. Colocaram um Shao Kahn desnutrido, né? Que nem se compara como ele era no jogo. Pô, o cara, sabe, é um cara gigante, forte, saradão, coisa louca, né? Aí vem um magrelo desse que não agradou nenhum fã. Mas não foi só o Shao Kahn que ficou errado, não. A Shiva também ficou uma coisa deplorável. Só que o pior disparado é o Motaro. Sabe, com a fantasia comprada lá no Camelô, na 16 de março. Eu nunca sei o nome dessa rua, né? Mas essa rua de número, né? De data. Deu dor nos olhos de ver. O Motaro deu dor nos olhos de ver. Só que não foi só isso que estragou o filme, não. Se fosse só isso, até que daria nota média, né? Parece que os atores receberam como pagamento uma bolacha de água e sal. Porque se fosse com recheio, ainda faria uma coisa melhor, sabe? Mas tem pra beber um suco de saquinho, talvez, né? Que a atuação de todos foi, assim, tenebrosa. Foi nível Van Damme. Não chegou no nível do Van Damme, mas tava ali quase, entendeu? E sem falar dos efeitos especiais, que eram mais tristes que as atuações. Efeitos especiais mais tristes que atuações. Street Fighter, a lenda de Chun-Li. Por incrível que pareça, Street Fighter, a lenda de Chun-Li, conseguiu a proeza de ser pior que a de 94. Pegaram o filme de 94, que já era deplorável, que eu falei pra vocês, e conseguiram deixar ele pior. Pioraram mais ainda as coisas. A história é fraquíssima, né? Com mais uma vez os personagens nada parecidos com o game. E aí, pra piorar mais, não sei se dá pra piorar mais, né? Com cenas de luta e ação de péssima qualidade. Porra, tu vai ver um filme de luta e o filme não tem luta boa, aí não dá, né? Esse filme já era tão ruim no papel que o Van Damme nem quis participar. O Van Damme olhou pra aquilo. Não, isso aqui é ruim até pra mim, aí eu não quero. Então imagina, cara. Como assim lançar uma bagunça dessa? Alone in the Dark. O aclamado diretor Uwe, principalmente pelos gamers, ok? Ele fez um dos piores filmes que já passaram nas telonas, no cinema. De todos os gêneros, tá? Não foi só de game, não. Galera, o que eu posso dizer de um filme que no Rotten Tomatoes tem, deixa eu ver, 10, 9%, 1%.
1% de crítica positiva. Significa que a cada 100 críticos, um falou, é legal, esse aqui eu gostei. Esse deve ter sido o tio do diretor. O filme foi uma lástima completa. Galera, o game, que era um survival horror, e muito focado no terror, por sinal, o filme ficou parecendo uma comédia, tão ruim que era. Você não pode ir pra um filme de horror, terror, e achar comédia, não dá pra rir. Alone in the Dark deveria ter ficado no escuro mesmo, né? Alone, sozinho no escuro, nunca ter sido lançado. Todos os filmes do Resident Evil, falou em filmes de games, acho que não tem como a gente não pensar nos filmes do Resident Evil. A verdade tem que ser dita aqui, galera, eu vou falar pra vocês o que eu realmente acho, tá? O primeiro filme da saga da Alice foi legal, eu curti. E o segundo, se você fechar os olhos pros efeitos ruins, mal feitos ali, e aquela bendita troca de protagonismo pra um personagem que nem existia no game, dá pra passar. Mas agora, todos os outros são lixos completos. Porra, na boa. Galera, todos os personagens principais da história de Resident Evil ficaram como secundários. Sabe, pra não falar que ficaram descartados. Galera, como que eles deixaram a Jill, a Leon, o Chris, a Claire, tão de escanteio como ficou nesse filme? Nos filmes, né? Tudo isso, e mais o fato da história ser ridícula e cheia de clichês baratos, com efeitos especiais dignos da 25 de março até agora, rua, né? Tudo isso fez a saga inteira ser inassistível. Não sei nem se tem essa palavra, né? Se você for professor de português, me corrija aí. E pra piorar ainda mais a imagem de Resident Evil, né, que pra mim isso ficou mais assustador que os próprios zumbi, teve a série da Netflix. Galera, não, para, eu vou bater nessa mesa aqui. A série da Netflix, ela foi ridícula. Foi horrível aquilo. E aí aquele filme Bem-vindo a Raccoon City, que também foi uma tristeza de assistir. Por que os caras fizeram isso? Olha, eu acho que os zumbis de Resident Evil estão chorando no canto até hoje. Eles não querem nem mais sair pra assustar a galera. Estão ruins com esses filmes. Vocês curtiram algum desses aqui da lista, né? Vocês concordam com essa minha última aqui do Resident Evil? Eu curti os dois primeiros. Pô, aquela dos lasers chegando e o cara... aí o cara não tem mais o que fazer. Passa tudo. Aí vira uma carne moída. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, ó, bem no centro total. Tá aqui, não tá? Acertei redondo, tá aqui, não tá? Então você toca aqui agora, ativa o sininho. Faça isso para você ficar sempre atualizado. Aqui é uma constante atualização de notícias nerdísticas. Você escolhe o que você vai ver ou não. Para isso você tem que estar inscrito com o sininho, senão você perde. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!